Neste exato momento, existe um objeto criado pela humanidade viajando completamente sozinho pelo espaço interestelar. Ele está a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, tão distante que um sinal de rádio leva quase 23 horas para chegar até ele. Ao seu redor, a temperatura do espaço se aproxima do zero absoluto. A luz do Sol é apenas um ponto brilhante perdido na escuridão. E mesmo assim, depois de quase 49 anos de viagem, a Voyager 1 continua funcionando. Como uma máquina construída na década de 1970 ainda consegue sobreviver em um dos ambientes mais extremos do universo. Essa é uma das histórias mais impressionantes da exploração espacial. A Voyager 1 foi lançada pela NASA em 5 de setembro de 1977. Sua missão original era estudar os gigantes gasosos do Sistema Solar. Naquela época, os cientistas perceberam que os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estavam alinhados de uma forma rara, algo que acontece apenas uma vez a cada aproximadamente 176 anos. Esse alinhamento permitiu que uma única nave utilizasse a gravidade dos planetas como um estilingue cósmico. O resultado foi extraordinário. A Voyager 1 visitou Júpiter em 1979 e Saturno em 1980, enviando imagens inéditas de tempestades gigantescas, luas geladas e anéis planetários. Mas a missão não terminou ali. Após deixar Saturno, a nave recebeu um novo objetivo: continuar viajando para além dos limites do Sistema Solar. E foi exatamente isso que ela fez. Em 2012, a Voyager 1 se tornou a primeira sonda da história a entrar no espaço interestelar, atravessando a heliosfera, a região dominada pelo vento solar emitido pelo nosso Sol. Pela primeira vez, um objeto humano alcançava o espaço entre as estrelas. Mas havia um problema óbvio. Tão longe do Sol, os painéis solares seriam inúteis. Então, como a Voyager ainda possui energia, a resposta está em um equipamento chamado RTG, ou Gerador Termoelétrico de Radioisótopos. Dentro da nave existe plutônio-238, um material radioativo que libera calor naturalmente. Esse calor é convertido em eletricidade. Foi essa tecnologia que permitiu a Voyager continuar operando por décadas. Sem ela, a missão teria terminado muito antes. Além disso, a nave possui isolamento térmico e sistemas projetados para conservar energia ao máximo. Ou seja, a Voyager não está quente no sentido humano, mas também não congela, porque ainda produz uma quantidade controlada de calor interno. Mesmo assim, manter uma nave funcionando por quase meio século é um desafio enorme. Ao longo dos anos, a NASA precisou desligar instrumentos não essenciais para economizar energia. Cada watt se tornou precioso. Em 2023, os engenheiros enfrentaram um dos problemas mais sérios da missão. A Voyager começou a enviar dados sem sentido, como se estivesse falando uma linguagem desconhecida. Depois de meses de investigação, descobriram que parte do sistema de memória havia sido corrompida. Os engenheiros então reescreveram trechos do software remotamente, algo impressionante quando se considera que a nave está a mais de 24 bilhões de quilômetros de distância. E funcionou. A Voyager voltou a transmitir informações científicas. Hoje, ela continua estudando o ambiente interestelar. Seus instrumentos medem partículas carregadas, campos magnéticos e radiação cósmica. Esses dados ajudam os cientistas a entender como o sistema solar interage com o espaço ao redor. Mas a energia da nave está diminuindo lentamente. O plutônio-238 perde potência a cada ano. A expectativa é que os últimos instrumentos científicos sejam desligados por volta do final desta década. Depois disso, a Voyager continuará viajando, mas em silêncio. Existe outro detalhe fascinante. A bordo da nave está o famoso disco de ouro. Um registro criado pela humanidade contendo sons da Terra, músicas, saudações em dezenas de idiomas e imagens do nosso planeta. É uma espécie de cápsula do tempo interestelar. Se algum dia uma civilização extraterrestre encontrar a Voyager, esse disco será a nossa apresentação.
E o mais incrível é pensar no futuro da nave. Mesmo depois que todos os seus sistemas forem desligados, a Voyager 1 continuará viajando pela Via Láctea por milhões de anos. Ela passará perto de outras estrelas. Atravessará regiões desconhecidas do espaço. E provavelmente sobreviverá muito além da própria civilização que a construiu. Há algo profundamente simbólico nisso. Uma máquina lançada em 1977, construída com tecnologia muito inferior à de um smartphone moderno, tornou-se o objeto humano mais distante já criado. Ela deixou os planetas para trás, deixou a influência do Sol e entrou em uma região onde nenhum ser humano jamais esteve. Talvez a maior conquista da Voyager 1 não seja apenas a distância que percorreu. Talvez seja o que ela representa. A capacidade da humanidade de construir algo pequeno, frágil e aparentemente simples, e enviá-lo para a escuridão do universo. Quase meio século depois, enquanto bilhões de pessoas vivem suas vidas na Terra, a Voyager continua sua jornada silenciosa entre as estrelas. E isso faz dela não apenas uma sonda espacial, mas um dos maiores símbolos da exploração humana já lançados ao cosmos.